Muito raro, mas sim, existem notícias de mulheres que se aproveitam e se aproveitaram de homens. E tem um estudo que aponta que a denúncia de homens contra as suas mulheres vem aumentando muito nos últimos anos. Vem comigo que eu vou te contar a história seguinte, vai ficar chocado. Amanda Machado, sejam bem-vindos a este canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreva. Tá saindo tanto vídeo por semana, cara, conteúdo novo todo dia por aqui. Então, se tu ainda não é inscrito, se não ativou o sino, já faz isso agora, cara. Assim, toda vez que a gente postar vídeo, vai em primeira mão pra ti, tu não vai perder nenhum. Fechou? Se você também não segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês acompanharem a gente. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. A violência doméstica contra homens é a violência doméstica vivida por homens ou meninos em uma relação íntima, como por exemplo o casamento, a coabitação, um namoro ou até mesmo dentro da própria família. E da mesma maneira que acontece a violência doméstica contra a mulher, acontece com o homem, só porque as leis variam de acordo com a jurisdição. E não é só de hoje que é relatado violências contra o homem, só porque eu acho que isso é pouquíssimo divulgado. Até porque os homens sentem ainda uma certa vergonha. Isso porque a nossa sociedade ainda julga o homem, ainda considera o homem como forte e viril. E isso faz com que muitos homens tenham vergonha realmente de denunciar e preferem que o caso não seja exposto. Tem uma notícia que deu pontapé a tudo isso. Em 2014, uma mulher invade a casa de um homem, mexe com ele, por assim dizer, se é que vocês me entendem, enquanto ele estava dormindo. A vítima contou pra polícia que de madrugada ele simplesmente acordou e encontrou a mulher em cima dele tendo relações. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Ela invadiu o apartamento dele durante a noite, só porque ela pesava 100 quilos, então ela era bastante pesada e ele não conseguiu facilmente tirar ela de cima dele. Chantal Mary, de 28 anos, admitiu que fez isso, só porque ela falou que não conhecia o homem e que ela não lembrava de nada que tinha acontecido naquela noite. Ela, que é mãe de 3 filhos, disse que sofre de transtorno bipolar e psicose. E depois de muitas tentativas, ele conseguiu expulsar ela de dentro da casa dele e foi imediatamente pra polícia pra prestar uma queixa. E os oficiais realmente comprovaram que de fato aconteceu depois de um exame de DNA feito. E o detetive de Seattle disse em uma entrevista: do ponto de vista estatístico, um agressor do sexo feminino é atípico, mas nós vamos trabalhar para assegurar que todas as pessoas sejam responsáveis por suas ações. A lei é válida para todos os gêneros e nós iremos cobrar qualquer pessoa que cometa esse crime. E realmente eu acho que faz muito sentido, sabe? Independente de homem ou de mulher, a lei é para todos. Chantal foi declarada como culpada e o seu acordo judicial exige que ela cumpra 2 anos de liberdade condicional. Isso depois da libertação da prisão preventiva. E gente, esse assunto de violência é realmente muito sério. Por anos, milhares de casos são registrados, mas muitos ainda ficam simplesmente em segredo. E dentro desses casos, a maioria absoluta são homens que cometem. Tanto que se a gente vê uma notícia de uma mulher que cometeu uma violência contra o homem, isso chama muito atenção, porque não é natural. Esse é o grande problema, gente. Agora eu fiquei pensando, a gente não pode deixar isso se tornar natural, né? Tipo, natural um homem agredir uma mulher. Nenhum dos dois é natural, só porque mulheres agredindo homens aparece aí nas notícias com muitíssimo menos frequência. E algumas histórias que circulam aí na internet são realmente por essa inversão, sabe? Esse outro caso aconteceu lá em 2017. E parece que essas mulheres desse caso copiaram mais ou menos o que a mulher do caso anterior fez. De acordo com alguns textos publicados em alguns blogs, 2 mulheres invadiram a casa de um homem e também mexeram com ele enquanto ele estava dormindo. E a vítima falou que simplesmente acordou com elas ali no momento e que ficou tipo super assustado, sabe? Porque depois de algumas pesquisas a gente viu que esta notícia não é verdade, é uma notícia fake. Pra começar, o texto já carrega algumas características que a gente pode ver que não é uma notícia verdadeira. O texto, ele é totalmente vago, não diz aonde aconteceu, a data que aconteceu, o nome das pessoas. E muito irônico, cara, porque a foto das 2 mulheres realmente foi divulgada. E o outro ponto é que essa notícia só foi publicada em blogs, que geralmente muitos blogs aí disseminam muitas fake news, né? Só porque a realidade é que essas 2 mulheres são acusadas de um crime, sim. Só porque não tem nada a ver com invadir a casa de um homem e mexer com ele. Trata-se de uma acusação de receptação, ocorrida
ocorrida depois de uma apreensão na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Resumindo, essa história toda que tá rolando aí por vários blogs de que essas duas mulheres supostamente tinham entrado na casa de um homem, mexido com ele, é falsa. A história é realmente inventada e tirada totalmente de outro contexto. O fato é que esse tipo de violência contra os homens ainda é tabu em muitas sociedades. E muitas vezes as vítimas simplesmente precisam enfrentar tudo isso sozinho. Um jovem ucraniano compartilhou a sua história com a BBC sob condição de anonimato. Esse homem conta que foi abusado durante 10 anos por sua mulher. Cara, quem aguenta isso? Ele fala que na época tinha uma autoestima muito baixa, o que não é de ficar surpreso, né? Porque passar por isso é muito complicado. E as primeiras tentativas de ter uma relação foram com essa mulher, só porque ele falou que era extremamente doloroso e agressivo. A primeira vez que eles ficaram juntos, sozinhos, levou cerca de 5 horas. E ele falou que sentia muita dor depois. Então, depois de algum tempo, ele foi criando desculpas pra não ter essas relações. Só porque aí ela machucava ele. E realmente de maneira muito forte. Tipo, arranhava muito fundo, batia. Só porque tudo isso ela fazia em partes onde a roupa poderia cobrir, sabe? Tipo, não fazia no rosto, na mão. Tudo em partes que ninguém pudesse ver. E as tentativas de se libertar disso duraram por anos. Ele teve até vários problemas de saúde, como infecção urinária, febre. Tipo, então o negócio foi realmente muito perigoso. Quando ele tava fazendo algo que ela considerava errado, ela batia, ela gritava. Nossa, tipo, um negócio realmente bem pesado. E ele fala que isso costumava acontecer ou todo dia, ou um dia sim, um dia não. Por qualquer coisa que ele fazia, ela culpava. E chegou um momento realmente que tudo o que ela queria, ele fazia pra evitar toda aquela dor e todo aquele sofrimento. E é muito difícil, né? Quando tu tá numa situação dessa, tu às vezes percebe, às vezes não, mas não consegue sair. Enfim, depois de algum tempo de procurar ajuda da família, de terapia, ele conseguiu se separar. E depois disso, ele voltou a morar com os pais dele. Cara, numa situação dessa, é melhor tu ficar sozinho. É melhor tu não ter ninguém do teu lado. Casos de abusos de profissionais também nos chocam bastante. Porque quando a gente contrata alguém pra cuidar de um ente querido, a gente espera que essa pessoa dê carinho, dê amor, que dê tudo que a gente tem, né? Mas é difícil tu pagar alguém pra dar isso. Muitas vezes a pessoa não tem isso pra dar. Uma cuidadora que não teve o nome revelado foi presa depois de mexer com um paciente. Esse paciente dela, ele estava em casa, acamado, e ele não se mexia, sabe? Ele tinha uma doença que ele não falava, não se mexia, era realmente como se estivesse vegetando. O fato é que a cuidadora mexeu com ele. E a denúncia foi feita, eles só descobriram isso quando ele ganhou um computador que ele conseguia falar pelos olhos. A mulher foi denunciada e, segundo o delegado, ela beijava ele, colocava a mão nas partes íntimas, enfim. A enfermeira hoje tá em prisão preventiva por tempo indeterminado. O paciente, cara, na época tinha 54 anos e ela 36. E se ela for condenada depois do processo, ela pode ficar presa de 8 a 15 anos. A violência contra homens também cresce no Reino Unido. O confinamento de toda essa crise sanitária aumentou o pedido de ajuda tanto de homens quanto de mulheres. Na primeira semana de lockdown, as ligações para o serviço de socorro masculino cresceram 16% e o acesso ao site específico 42%, cara. Tipo, demais. Homens agressivos também procuram ajuda. As ligações para o serviço de orientação para que os homens evitem episódios de violência aumentaram 27%. E as visitas diretas ao site, cara, 125%. Vocês têm noção desse crescimento? No Brasil, o 190 é o número da polícia militar, que deve ser acionado em casos de urgência, quando o negócio tá acontecendo ou aconteceu. E a ligação é totalmente gratuita. Um outro número útil é o 192, para o serviço de atendimento médico de urgência. E o 193 do Corpo de Bombeiros. Além de denunciar pelo telefone, é possível também fazer denúncias pelo app Proteja Brasil, que é disponível para iOS e Android. Então, se você precisa de ajuda, não fique em silêncio, tá? Tem muitas pessoas prontas para ajudar você. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar outros vídeos relacionados aqui, novos conteúdos. Se você quer receber todos os novos vídeos do canal, é só ativar o sino da notificação. Aqui embaixo tu se inscreve, ativa o sino e tu vai receber sempre em primeira mão os nossos vídeos, fechou? Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau!